Olá, queridos, estamos de volta falando sobre dependência química. Eu estou recebendo a Josiane Garbari, que é psicóloga, e também a Leonita Kempner, que é do Al-Anon, que é essa associação, a gente pode chamar de associação, né? Associação. Uhum. De familiares de dependentes, né? E nós mostramos o último bloco, a última foto foi do Brad Pitt, que disse que largou a maconha quando ficou pai e depois não conseguiu largar o álcool, tanto é que o álcool fez com que ele se separasse da Angelina Jolie. E a gente mostrou vários famosos que têm dependência e tratam das suas dependências. E a guerra e a batalha deles, né? A luta diária para se manterem sóbrios. E aí nós temos duas questões muito importantes. Nós temos no álcool a questão do consumo, que é social. Né? A gente vê em casa, a gente consome álcool em casa em família. Uhum. E na sociedade como um todo, porque é uma droga legal, legalizada. E nós temos a maconha, que se discute tanto a liberação ou não liberação para consumo, etc. e tal, e a gente tem visto, tanto no álcool quanto na maconha, o envolvimento das pessoas em larga escala. O álcool também, é bom lembrar que não pode ser consumido até 18 anos, existe lei para isso, regra para isso, e você dirigir embriagado, você está ferrado, se for pego vai pagar caríssimo com essa relação do álcool. Mas a maconha, tem muitas pessoas, não, vamos liberar, porque quem fuma um cigarrinho, etc e tal. Vou perguntar para a Leonita Kempner, né, que a gente tem visto todos os dias a apreensão de jovens adolescentes com cigarros de maconha na cidade. O que você pensa sobre isso, a tua opinião sobre isso? Hoje em dia está na mídia e tudo que a maconha, né, que eles querem legalizar porque não faz mal, é até medicinal e tudo. Na minha opinião, é a porta de entrada para as drogas mais pesadas, né? Mesmo o álcool também, o jovem acha que é uma coisinha simples, mas a gente vê cada dia mais cedo o pessoal, né, as crianças não conseguem ir para uma balada se não fazem o esquenta, se não tiver aquele álcool. Então, na minha opinião, é muito sério isso, porque eles falam do álcool e da maconha de uma maneira muito natural, e não é. Né? Depois de alguns anos, a gente vê que aquilo ali... Tem muitos que passam, né, que não têm a predisposição, vão passar por essa fase e vão, né, tocar a vida, não vão adquirir, né, a dependência. Mas uma grande maioria, daqui a uns anos, vão estar dentro de uma sala de aula, vão estar numa clínica se tratando, porque, infelizmente, é uma porta de entrada. E talvez para drogas muito mais pesadas, né, do que a maconha, do que o álcool. É brincar com uma arma carregada. Exatamente. Então, esse discernimento os jovens não estão tendo, que isso pode ser perigoso. Então, eles acham que podem controlar a bebida, né? Podem beber hoje, amanhã não beber, mas daqui a pouco eles vão estar bebendo todo final de semana, vão estar bebendo, daí vão passar para todos os dias, e quando vê, vão estar tão afundados no poço que não tem mais em saída. drogas, nós temos aí também as anfetaminas, os doces, as balas, que o pessoal está usando numa maneira desenfreada, que é uma coisa que assusta. Ela é mais discreta que a maconha, porque a maconha é uma droga muito popular, né, para todos os níveis sociais, né? E as anfetaminas, as metanfetaminas, as balas, os doces que o pessoal está usando aí nas baladas, é uma coisa um pouco mais, uma escala social um pouco mais alta, mas também está sendo usada de uma forma incrível. Ela falou em predisposição. Muitos vão passar por essa frase, Josiane, eu quando era jovem eu fumei, eu cheirei, eu tomei, e hoje eu sou um adulto maravilhoso. Cara, que sorte, agradece a Deus. Existe essa predisposição? Na verdade, o que está né, antes do início do consumo, né? Existe algo aí dentro desse adolescente, né, ou desse jovem, que ele não está lidando bem na vida dele, né? Existe uma predisposição, o quê? Uma predisposição da minha insatisfação na vida, na minha relação familiar, na minha relação comigo, com o mundo. Existe algo dentro desse adolescente, desse jovem, acontecendo que ele não está conseguindo lidar com aquilo e que ele vai fazer o consumo ou do álcool ou da maconha, que é o primeiro caminho, né, para
tentar encontrar uma resposta para alguma coisa que está faltando aí dentro dele. Ou só dar uma curtida que ele mascara, eu vou dar uma curtida. Na verdade, essa curtida, ela geralmente está associada a alguma dor. Alguma coisa assim. É uma máscara, né? Eu preciso curtir, eu não estou conseguindo curtir. Então, eu vou fazer alguma coisa que traga um prazer e um alívio, né? E aonde começa o consumo, né? E daí a predisposição é dependendo do tamanho das dificuldades que esse jovem está tendo na vida, do quanto que está sendo difícil, né? As coisas dentro dele, de como ele tá, de como aquela droga entrou no cérebro, de como aquela substância resolveu aquele problema imediato, se ele vai dar continuidade a isso ou não, né? Então depende de como que ele está lidando com isso. O que eu costumo falar quando eu recebo adolescentes no meu consultório, né? Eu acho, aquela coisa assim, isso tudo que aconteceu naquele jovem que fumou a maconha, também acontece com aquele adolescente que chega no meu consultório procurando ajuda. A diferença é que esse adolescente que vai para o consultório, ele faz um caminho saudável. Ou seja, procurou a ajuda correta para o problema A ajuda correta para o problema dele. O jovem que acaba indo para as drogas e fazendo esse caminho, ele também está tentando se salvar, só que ele está arrumando um outro problema, né? Mais grave ainda, né? Então, eu acho que é bem importante, né, que fique claro para esses jovens que estão começando esse uso, que estão fazendo, né, o uso de substâncias, que eles precisam procurar ajuda para eles se entenderem, né? Que tem sim alguma coisa acontecendo aí dentro deles e que tem um caminho, tem uma saída para tratar isso, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, peça ajuda para sua mãe, para o seu pai, para o seu familiar, diga o que está acontecendo, né? E tem como procurar um caminho saudável que vá poder ajudar efetivamente, né? Eu vi uma coisa que eu conversava aqui com a Leonita, e a gente fala, poxa, né, a questão do percentual de pessoas que conseguem se manter sóbrios, né? Que infelizmente é muito menor do percentual daqueles que não conseguem. E você me dava um dado das reuniões de vocês que são uma coisa interessante, mas triste ao mesmo tempo. Você me dizia que um dia tem 50, legal, outro dia não tem mais 50. Como é que funciona isso? Que na verdade é assim, né? A pessoa vai para a sala de autoajuda achando que tem uma fórmula mágica lá, né? Chega lá, vai assistir uma reunião, pronto, vai parar de fazer uso. E não, na verdade, não é assim, né? A fórmula, na verdade, tem que vir de dentro da pessoa. Então, às vezes um vai lá, frequenta uma reunião, 2, 3, 4, não está acontecendo nada, eu continuo com vontade de consumir, daí abandona. Então, aí é que mora, né, o perigo, né? Então, ali que tem que ter, essa é a hora de persistir, né? De ter um propósito de não quero mais isso para a minha vida e continuar indo nas reuniões, mas tem que ser firme, né? Não tem uma fórmula mágica. Por isso a importância dos tratamentos, né? Porque eu acho assim, o grupo de apoio é um caminho. É um tratamento. Né? Então, você precisa fazer o acompanhamento com o psiquiatra, você precisa tomar medicamentos para cuidar dessa dependência, né? Das recaídas, você precisa fazer um tratamento psicoterápico para tratar essa questão emocional do consumo. Então, é todo um trabalho. Dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho se manter limpo, se manter, né, e fazer esse caminho, mas tem como isso acontecer, né? Só que são coisas que a gente precisa unir, né, e essas forças aí. Tem algumas expressões de pessoas que são dependentes que são muito emblemáticas e que, na verdade, demonstram a grande mentira que é para si mesmo, né? Uma delas, eu sou mais forte que isso, paro quando eu quiser. Essa é tradicional. Muito. Tá? Essa aí eu acho que, quando eu ouço alguém falar isso, assim, tá ferrado. Eu entendo totalmente o não, tá ferrado, não consegue. Não aceita, né, o problema, não aceita que é um dependente. A não aceitação é uma das principais causas da recaída. Essa não aceitação pode ser para a vida toda, né? Sim. Né? Enquanto ele não aceita isso, é para a vida toda. Inclusive, o não aceitar que tem um problema, né? Sim. Que tem a doença, né? Que precisa tratar isso, né?
em Al-Anon, o nosso primeiro passo trata disso, né? Admitir que somos impotentes perante o álcool, né? Então, enquanto esse dependente não admite que não consegue né, lutar contra isso, não tem jeito, né? Não adianta querer forçar porque não vai conseguir. Não adianta querer forçar. Essa é uma outra frase interessantíssima. Nós vemos muitas vezes os pais e a família, o próprio emprego, né, onde essa pessoa trabalha, forçando uma situação. Você vai se tratar não por decisão própria, mas por obrigação. Pode funcionar? Até pode. Já funcionou. Né? Quando não é por escolha própria, mas aquilo, pessoas, familiares, encaminham de forma até às vezes obrigatória até o tratamento. Mas é importante que a pessoa, antes disso, ela entenda que ela precisa fazer isso. Fica mais fácil, né? Sim, com certeza, mas é essa anestesia que a pessoa acaba fazendo diariamente em relação às dores, às dificuldades que ele está tendo na vida, o consumo, né? Na verdade, é um tratamento para ele. Por isso essa coisa, assim, mas isso não me faz mal, me faz bem. Até ele conseguir entender que aquilo realmente não está fazendo bem, que não é o caminho de tratamento, que aquilo está ocasionando um outro problema para a vida dele, é esse tempo aí que às vezes uns levam mais, outros menos. A gente tem visto, por exemplo, nas grandes cidades, principalmente São Paulo, que tem passado por graves problemas com relação a isso, nas cracolândias, conhecidas cracolândias, e que se discute até hoje de que forma o Estado pode intervir naquela situação. Uns dizem, não, o Estado tem que pegar os caras, tem que mandar internar, tem que dar uma assistência. Os outros, não, é por conta própria, cada um decide o que faz. Opinião de cada uma. O que fazer em situações tão fortes quanto as famosas cracolândias, que já se tornou uma epidemia e está todo mundo lá na mesma dor, no mesmo problema? O Estado deve ou não interferir? Na minha opinião, eu acho que quando o problema está tão grave, né, tipo, né, a Cracolândia, eu acho que deve, né, porque mesmo para manter, é uma questão de manter a pessoa viva, né, porque estão já em estados quase de... Então, eu acho que nesse caso, é quase que uma obrigação do Estado interferir, né, e levar para um tratamento e tentar, né, porque, como tu falasse, às vezes até dá certo. Eu, né, tenho conhecimento de companheiros que foram levados para tratamento pela justiça e que conseguiram. Conheço também pessoas, mas é uma média baixa, infelizmente. É uma baixa, O ideal seria que a pessoa mesmo por si, né, quisesse sair né, dessa vida. Mas eu acho que quando o caso é muito grave, eu acho que deve haver uma interferência. No caso dessa droga, né, eu acho o crack, assim, terrível, é uma né? droga muito pesada, assim, ela destrói a pessoa em menos de um mês, assim, né, a devastação que ela faz, assim, é catastrófica, né, na mente, enfim, eu acredito, assim, enquanto pessoa, né, que precisa de alguém intervir. Aquela pessoa acaba não tendo condição ainda aí psicológica e emocional de entender. Ela está entorpecida também. Tá entorpecida. Não consegue entender assim, eu estou precisando de ajuda ou não. Ela não tem esse discernimento, não entende. Fica muito raso isso, né? E daí eu acho que no caso ou familiar ou no caso o Estado, né, fazendo isso vai estar tentando de alguma forma resgatar alguma coisa aí que possa fazer uma mudança. Né? Josiane e também Leonita, nosso tempo está acabando. Isso aqui é apenas um beliscão, né? uma coçada na orelha de pessoas e familiares que passam por isso. Não é um assunto bobo, não é um assunto para se rir, não é um assunto para se ignorar e fazer de conta que não existe. Existe e está ficando cada vez pior. Infelizmente, não se está diminuindo. Está se aumentando tanto a dependência química, tanto de álcool ou de drogas ilícitas. Os números são assustadores, gente. Está por toda a nossa sociedade. Um conselho rápido da psicóloga Josiane. Eu acho que assim, é bem como eu falei antes ali, né? Se você sentir assim a necessidade, né, de fazer o consumo, se você perceber que isso está sendo um caminho que está aliviando algumas coisas que você está sentindo dentro de você,
procure ajuda para um tratamento, porque tem como, né, você tratar essas dores que você está tendo, a dificuldade que você está tendo na vida de outra forma, né? A substância pode estar, até certo ponto, te ajudando a aliviar algumas coisas, mas ela vai ocasionar outros problemas maiores. Então, o problema que você tem, ele vai continuar, e mais o problema da dependência, né? Então, procure ajuda para tratar isso, em qualquer momento que você esteja passando aí na tua vida. Leonita, com toda a experiência sua particular, de sua família e também de pessoas que você acaba acompanhando lá na Aula Não, o que dizer a esses familiares e a essa pessoa que está nos assistindo? Eu acho, assim, muito importante que o familiar, independente, né, se o doente está tratando ou não, procurar ter conhecimento, né, procurar esses grupos de autoajuda, que eu acho, assim, que para ti ajudar o teu familiar, tu também tem que estar bem, né? Então, aqui em Rio do Sul a gente tem, né, Aula Não, na região a gente tem outros grupos também de autoajuda. Então, procurar pelo menos ter o conhecimento, saber do que se trata, né? Procurar entender o que é uma doença, né? E que eles precisam de ajuda, que é difícil para eles, e que o familiar às vezes também está doente, precisa se ajudar, precisa estar bem, precisa estar forte, né? Então, é muito importante, então, procurar, né? O Aula Não é uma ótima, né, sala. Vocês se encontram aonde? Dá para divulgar isso? Em que dia, que horário? Nós temos reuniões nas terça-feira, né, às 20 horas, ali atrás do Mesa Lira. Tem ali a sala, daí tem o AA e o Aula Não. Daí temos reuniões de AA às terças e às sextas, e Aula Não nas terças. Que horário? Às 8 horas da noite. Está aberto a todos? A todos. Pode chegar, será sempre bem recebido. A gente tem, assim, o nosso recebimento sempre é muito caloroso, a gente dá um abraço. É acolhimento mesmo. É bem acolhido, né? Então, ali, aí pode ir lá, pode chorar, rir, né? Às vezes chega lá, às vezes, né, nos primeiros momentos chora, mas daqui a algumas reuniões já está rindo. Então, ali é um momento certo de tu desabafar, de pôr para fora, aliviar um pouco o coração e voltar para casa mais esperançoso. Obrigado, Josiane Garbari, a nossa psicóloga de aniversário hoje. Né? Parabéns mais uma vez, em nome da mamãe, do marido, do filho. Certo. Com certeza, usando essa liberdade. A Josiane Garbari e também a Leonita Kempner da Aula Não. Muito obrigado. Muito obrigado. Né, Josiane é uma profissional, está sempre aqui, mas você vir aqui, se expor, colocar o seu rosto e fazer isso é um ato de coragem. Parabéns, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje e dividir isso com a gente. Obrigado pela oportunidade também da gente estar falando sobre esse assunto. Que agradecemos. Nós enviamos um convite para o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, tivemos uma dificuldade, por isso não os colocamos no ar, uma coisa que, infelizmente, era muito legal se pudéssemos ter a participação aqui, mas não foi possível, infelizmente. Voltamos amanhã, sexta-feira. Até lá. Um abraço.